Na área da psiquiatria e da psicologia, há cientistas, pesquisadores, dizendo que realmente alguma coisa ocorre. Há uma projeção, algo que parece uma projeção, uma experiência de quase morte, mas não seria nada disso, segundo eles, que a projeciologia descreve. Basicamente, isso consistiria em uma alucinação, em suma, provocada por um derramamento de uma reserva de endorfina no cérebro no momento da morte. Essa química produziria imagens e situações que poderiam ser tomadas como reais pela pessoa que de fato não morresse e voltasse à consciência, né, depois de estar muito perto da morte. Então não haveria de fato uma outra dimensão, não haveria uma dimensão extrafísica. Haveria sim aí um procedimento, um fenômeno envolvendo neurotransmissores. O que é que você diz disso? São pessoas que não fizeram a experiência por elas. Eu, por exemplo, não gosto nem de debater o processo quando a pessoa não é do ramo, ela não fez a vivência. Para mim, o processo vivencial, sabe, Miguel, é mais importante do que todas as enciclopédias, desde a época da Biblioteca de Alexandria. Eu falei aqui que eu tenho uma biblioteca, mas 90% de tudo isso é lixo do pensamento total. A ciência convencional também, mesmo a moderna, você sabe que é muito lixo mental. Há pessoas com diarreia mental e há outras que fazem masturbações também psíquicas. Agora, o que nós achamos é o seguinte, veja bem, a experiência da quase-morte, que é um dos 54 fenômenos desse livro, Projeciologia, que é a base do processo, a decodificação que nós fizemos do problema da experiência extracorpórea, dá 54 fenômenos. Um desses 54 é justamente a experiência da quase-morte. Na experiência da quase-morte, por exemplo, dizem que isso acontece, é uma das hipóteses que existem. Mas hoje, há milhares de técnicos multidisciplinares, pesquisadores de todas as categorias, e gastando milhões de dólares na pesquisa dessa experiência da quase-morte. E ela então vem justamente chancelar nossas pesquisas de todas essas décadas. Uma delas muito séria é justamente a experiência da quase-morte que ocorre com uma criança. Ela vai ela mesma ver e volta, contando fatos, relatando nomes, pessoas e condições muito anteriores à própria vida dela, que só os adultos já amadurecidos de uma certa idade física é que saberiam o que aconteceu. Agora veja, aquela menina de 9 anos, de 8 anos, ela vem, relata aquilo e conta fato um argumento. Como é que aquela menina saberia de um processo desse com tanto detalhe? Mas nesse caso, não poderia se tratar de um fenômeno telepático? Mas não é só telepático, as conotações são múltiplas. E outra coisa, concomitantes. Há uma simulcognição, às vezes, do processo. Quer dizer, há um conhecimento simultâneo de tudo aquilo, dentro daquele contexto geral. Só quem está lá dentro, como protagonista, é que vai saber. Então, esse é o motivo que a gente fala. Se a pessoa não teve uma experiência da quase-morte, o ideal é ela pegar aquelas técnicas que ajudam, ela sai do corpo, ela vai lá e verifica. Ela pode fazer até uma evocação extrafísica de uma consciência dessa que ela queira ver, desde que ela tenha certeza lá dentro dela, tenha a convicção que aquela consciência esteja sadia. Para não evocar, no caso aí, o negativo, o doentio e o pior.